E aí, pessoal, vamos lá para mais uma análise de Bitcoin? Vamos lá? Para mais uma análise do mercado cripto? Mais uma análise de Bitcoin? Você que não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, você não sabe o que você está perdendo, hein? Você não sabe o que você está perdendo. Dá uma curtida pra gente aí nos vídeos aí também. Se você quiser dar uma passada nos outros vídeos anteriores, né, tem algumas informações bem interessantes, né, para vocês pegar aí. Se você não assistiu os vídeos anteriores, você perdeu muitas oportunidades, né, que a gente vem mapeando os mercados desde aqui, né, desde aqui, né, desde do iniciozinho aqui desse movimento aqui do Bitcoin, né, a gente mapeou a possibilidade desse fundo aqui segurar, né, nos vídeos anteriores e vem passando algumas informações aqui bem interessantes para você fazer trade, swing trade, e agora a gente vem mapeando o cenário onde esse topo aqui pode segurar, né. Por que eu estou achando que esse topo pode segurar? Porque o Bitcoin em si ele já subiu bastante no semanal e não corrigiu, né? Ele não fez nenhuma correção no semanal. Opa, aí. Ele não fez nenhuma correção no semanal porque ele desse fundo aqui de 74 ele já foi direto até 107. Então, ou seja, sem corrigir no semanal. Então, é muito provável que tenha uma correção no semanal. E dentro da minha análise, as correções no semanal acontecem quando a gente perde o último candle, né? E para mim, o último candle eu considero a vela, tá? O pavio, na verdade. Considero o pavio. Então, quando esse pavio aqui ele é rompido, aí para mim já é basicamente o início de uma tendência, de uma correção no semanal, no tempo gráfico semanal. Mas a gente pode analisar os tempos gráficos menores, que seria no diário, ver o que está acontecendo. Até então eu esperava que a gente fosse fazer o que? Um pivô de baixa aqui e começar essa correção no semanal, que aí é o cenário que eu venho esperando, né? Que geralmente é o cenário ideal para acontecer. Não aconteceu, né? E quando não acontece, a gente espera ou uma perda de tendência, né? Que seria basicamente essa perda de tendência aqui, ó. Opa, essa perda de tendência que aí a gente também considera como topo topo no semanal, e a gente considera como uma correção que a gente está esperando do semanal, que é isso, né? Então essas são as duas possibilidades. O que aconteceu foi o seguinte: se a gente for mapear dentro do que estava acontecendo no Bitcoin, era o seguinte: a gente estava num padrão de equilíbrio, ó, topo, fundo, ó. A gente rompeu para cima. Quando a gente rompe para cima esse padrão, que não tem padrão, não tem lado para romper, quando a gente rompe, a gente tem que dar o zoom out ou o zoom in. Se romper para cima é o zoom out. Então, quando a gente dá o zoom out, a gente está no tempo gráfico de 4 horas, a gente vai para o tempo gráfico diário, ver o que está acontecendo no tempo gráfico diário, né? O tempo gráfico diário também tem, ó, topo, fundo e rompeu também para cima, ó. Também tinha um padrão de equilíbrio e rompeu para cima. Então a gente dá mais um zoom out e vê o semanal que está acontecendo. O semanal ele já vinha de uma subida muito grande. Então não faz sentido, é lógico que o trade é probabilidade, né? Eu tô falando que não faz sentido, mas o Bitcoin pode subir, né? E pode romper o topo histórico, pode ir embora. Mas não faz sentido dentro das possibilidades de continuar com esse movimento, né? Porque até então, né, esses dois padrões de equilíbrio, quando ele rompe para cima, ele tem que continuar. Geralmente ele continua, né? E foi dois padrões de equilíbrio no tempo gráfico de 4 horas e no tempo gráfico diário. E não continuou. Por que não continuou? Se a gente for parar para dar uma olhada aqui, ó, ele rompeu aqui e logo rejeitou. No 4 horas dá para ver mais nítido, ó, rompeu aqui e já rejeitou. Então ele rompendo aqui e rejeitando, ele me mostra que essa bandeira de alta, que até então tende a subir, pode ser um sinal que a gente venha a corrigir, para buscar uma correção semanal. Porque se a gente for olhar aqui, ó, o que o Bitcoin está fazendo? Sobe, bandeira, explode. Bandeira, explode. Bandeira e pode explodir também. Pode fazer esse mesmo movimento que está fazendo aqui, ó, e explodir, ó. Teve essa bandeira, tipo como se fosse um falso rompimento, voltou e estourou. Aí teve a bandeira, falso rompimento, voltou e pode estourar também, para romper o topo histórico, tá? Não é a possibilidade maior, tá? Não é a possibilidade maior, mas é o que está acontecendo. Eu estou esperando uma correção bem maior, que é o 4 horas de sobrevenda aqui, ó, aqui embaixo, que é abaixo disso aqui, ó. Abaixo disso aqui. Então, para isso acontecer, isso aqui tem que ser uma bandeira de baixa, né? Uma bandeira de baixa para aí sim ele vir corrigir aqui, que é uma das possibilidades, tá? Opa. Para isso aqui ser uma bandeira de baixa, a gente tem que pegar uma Fibonacci
colocar do topo até o fundo, né? E projetar até aqui, ó. Ó, até aqui, que ele já está passando, pode ser uma bandeira de baixa. Se ele subir até aqui, cara, tudo indica que o movimento ele vai continuar. A maior possibilidade, né? A probabilidade seria que se ele batesse aqui no 0,5, ele fazer um fundo maior do que o fundo anterior. Então, ou seja, se ele bater nessa região aí de 100, é 100? Deixa eu só dar uma olhada aqui. É a regiãozinha de 104, né? Se ele bater, que já está bem próximo de chegar, né, nessa região de 104, a maior possibilidade é ele fazer, né, um fundo menor, mais alto que o fundo anterior, para ele continuar esse movimento, como aconteceu nesse outro movimento aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Esse movimento aqui, ó. Aqui, ó, esse movimento aqui, entendeu? Uma possibilidade é essa, né? Ou ele fazer a bandeira aqui e subir, né? Ou ele fazer o fundo mais baixo e subir também. Porém, cara, o semanal ele tá muito esticado. Se isso acontecer, eu vou entrar no Bitcoin, tá? Eu vou entrar, se ele chegar próximo disso aqui, que a gente está mapeando aqui, eu vou entrar na volta do Bitcoin, com stop lá embaixo. Mas não vou entrar pesado não. Se ele bater aqui, ó, se ele bater aqui, eu vou entrar mais ou menos aqui com stop aqui, né? E vou tentar surfar um movimento pequeno, porque a maior possibilidade é realmente o Bitcoin corrigir, tá? Então, é fazer essa correção. Então ele pode vir aqui, ele pode até romper o topo e voltar, né? Porque aqui, ó, até mesmo o RSI ele está com topos maior, topo descendente, né? Então, se isso acontecer, vai ser um topo maior do que o outro e não vai ter uma divergência de movimento aqui, né? Então, ele pode até fazer isso aí e voltar a corrigir. E é onde eu espero a correção do 4 horas em sobrevenda, né? Mas nesse cenário aqui, o Bitcoin está mostrando que tem força. Porque geralmente, quando a gente faz uma bandeira de baixa, que não é isso aqui, ó. Isso aqui é uma bandeira de baixa. E ele rejeita a bandeira de baixa com a entrada de volume, significa que ele tende a estourar. Por quê? Ó, aconteceu aqui, ó, bandeira de baixa, rejeição, estourou. Bandeira de baixa aqui, ó, rejeição, estourou. Isso sempre acontece. Quando tem uma bandeira de baixa, se você não der continuidade da bandeira, você vai para o outro lado. Entendeu? Que é o que está acontecendo no Bitcoin. Ah, dava para você fazer a entrada aqui? Dava. Mas não é o cenário ideal para mim. Para mim não é. Eu estou esperando a correção do semanal e vamos ver o que vai acontecer. Se eu for dar uma olhada aqui na dominância do BTC, a dominância do BTC segue a todo vapor. Todo vapor. A gente estava observando essa correçãozinha do semanal aqui, né? E essa correção aqui já foi o suficiente para fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. Né? Por quê? Porque já deixou até 0,61. Então essa correção aqui, ó, ele tem de fazer um topo aqui para voltar a correção, para pelo menos corrigir um pouquinho e até então e depois voltar a subir. Mas a maior possibilidade é isso daqui, né? Fazer um topo mais baixo do que o topo anterior para ele voltar a subir ou lateralizar e cair, né? E fazer uma correção maior no mensal, que é o que a gente também estava esperando, que é essa correçãozinha aqui, ó, né? Essa correçãozinha aqui, ela aconteceu também, né? Abaixo aqui, ó, geralmente acontece quando o diário entra em sobrevenda, lá, ó. Diário em sobrevenda, ó, entrou em sobrevenda a região, né? Começou aqui a pressão compradora e jogou o preço lá para cima. A dominância é o seguinte: quando a dominância começa a cair, nas melhores possibilidades seria o que? Seria as criptos, né, basicamente subir. Por quê? Porque o dinheiro sai do Bitcoin e vai para as moedas, para as moedinhas inferiores, né, para as criptos. Se você, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse cenário aqui, que é o cenário do mensal, isso aqui é uma vela do mensal. Olha a queda que teve nessa vela do mensal aqui, ó. Nessa vela do mensal foi dia 1º de novembro de 2024. Se eu colocar no Ethereum, em qualquer cripto na verdade, em 1º de novembro, ó, as criptos subiram bastante, ó. O Ethereum subiu bastante. Se eu colocar em Litecoin aqui, 1º de novembro, aqui, também subiu. Se eu colocar em Solana, 1º de novembro, aqui, ó, subiu também. E você vê a data aqui, tá? Aqui, ó. A data bem aqui que fica aparecendo aqui, tá? Então aqui, ó, 1º de novembro. Se eu colocar em XRP, aqui, ó, 1º de novembro. É isso? 1º de novembro? É isso mesmo. Deixa eu ver se eu tô olhando certo aqui. Porque essa XRP aqui, meu irmão, é isso mesmo, 1º de novembro de 2024.
XRP subiu muito, velho. Meu Deus do céu. Olha aí, ó, 1º de novembro de 2024. Olha o tanto que subiu. E você pode colocar em qualquer uma moeda. Ó, 1º de novembro. Entendeu? Então, o cenário que eu tô esperando não é só essas moedas aqui não, tá? Tem outras moedas aqui também, ó. Pode colocar aqui, ó. As moedinhas aqui que eu separei. Ó, 1º de novembro, aqui, ó. Qualquer moeda você pode colocar aí que ela sobe. Aí, ó. Que doideira. Que tum. Aí, 1º de novembro. Por quê? Por que isso acontece? Porque o dinheiro do Bitcoin ele é distribuído para as altcoins, né? Então, a maior possibilidade é que todas as moedas de altcoin, assim, eu generalizo, né? Mas não é para generalizar. Mas as melhores, né? Vamos dizer assim, suba bastante. Né? Mas aí acaba sobrando para umas moedas também que não vale nada, que é as moedinhas pequenas. Então, nesse cenário você pode perceber que quando a dominância do BTC começa a corrigir, a gente tem uma subida do Bitcoin, entendeu? Então aqui, ó, essa descida aqui, ó, foi a out-season que a gente teve, né? Foi onde várias moedas fizeram mais de 2.000%, né? Essas criptos aí que não vale nada, 3.000%, 5.000%, subiram 10x aí, né? Então esse cenário aqui é um cenário que está próximo de acontecer. Por quê? Porque a dominância do Bitcoin tá muito esticada, muito esticada. Se eu colocar em 3 meses aqui, ó, não teve nenhuma correção. Cada velhinha dessa aqui é 3 meses. Não teve nenhuma correção. Isso aqui para mim eu não considero correção, tá? Como eu falei no vídeo passado. A correção para mim é quando perde aqui, ó, o pavio da última vela, tá? Perdeu o pavio da última vela, aí tende a corrigir. Então não tem nenhuma correção. Então é só subida. Imagina quando começar a corrigir uma velinha dessa aqui 3 meses. É 3 meses de alta em cripto. 3 meses de alta nessas moedinhas aqui, ó. Entendeu? Aí é festa, out season. Imagina se caísse aqui. Duas velhinhas assim em 3 meses. São 6 meses de queda. Que aconteceu aqui, ó. Ó essas duas velhinhas aqui, ó. O que aconteceu? É loucura. Então a gente está esperando basicamente essa correçãozinha aqui na dominância do Bitcoin, tá? Vou dar uma olhada aqui no S&P 500, que também influencia bastante o Bitcoin. Olha isso, olha o tanto que subiu, né? Que tá subindo aqui o S&P 500. Semana passada fechou muito forte, né? Fechou muito forte o candle de alta, né? E a maior possibilidade é que continue, né? Continuou, mas também já está muito esticado, né? Tanto no diário, né? O diário fez aqui, está tentando fazer uma bandeira de alta, né? Mas parece que não está continuando, não está dando continuidade. Deixa eu colocar em 60 minutos. Teve uma correção aqui em 60 minutos, vem 4 horas. 4 horas também está corrigindo, mas a possibilidade aqui é fazer um ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro e fazer um pivô de baixa para a gente corrigir no diário. E aí sim tem uma correçãozinha mais interessante. Se isso acontecer, o Bitcoin também vai corrigir, né? Porque está tudo relacionado. Então, dentro do que eu estou vendo aqui, é um cenário que é meio indeciso, né, do Bitcoin. Dá para você se expor, como provavelmente eu vou fazer, né, me expor aqui também na volta aqui do Bitcoin. Né, a gente coloca o stop aqui que eu falei, tentar surfar pelo menos o movimento, né, um movimento pequeno. Mas eu particularmente vou esperar ainda essa correçãozinha do semanal, que é uma correção bem mais lá para baixo, abaixo disso aqui, tá? Abaixo disso aqui eu vou começar a correçãozinha. Beleza? O vídeo de hoje foi isso, só análise de Bitcoin mesmo, né? Eu vou fazer outras análises aí de algumas criptos separado, tá? Mas é isso. Obrigado por assistir meu vídeo, excelente semana para todos, né? Dá uma curtida aí nos nossos vídeos aí, no nosso canal aí também, se inscreve no nosso canal, né? E é isso aí. Abraço aí, fica com Deus. Até mais, tamo junto.